E aí, pessoal, o professor Jessé falando aqui, a segunda parte do nosso estudo sobre fatores que influenciam as reações químicas, nós temos o estado de agregação. O estado de agregação é aquele famoso estado físico, tá? O estado sólido, líquido e gasoso. Então, esse estado de agregação atrelado aí aos meus reagentes, né? Os componentes iniciais de uma reação química. Então, o estado de agregação é referente à reação. Normalmente a gente tem o estado gasoso, a gente analisa isso para o estado gasoso e para os sólidos, tá ok? Então, comparando os estados de agregação, as reações envolvendo substâncias gasosas deverão ser mais rápidas que as reações entre os sólidos, tá certo? Então, eu tenho aí a gasosa como mais rápida e os sólidos como uma reação um pouco mais lenta, certo? Isso porque as partículas do estado gasoso elas estão em movimento, né, constante e intenso, certo, galera? Então eu coloquei aqui um resumozinho para vocês. E a gente sabe que o estado gasoso é o estado de maior energia, onde as partículas estão ali se chocando o tempo todo. Então eu vou ter um maior número de colisão, tá? A gente pode até explicar isso pela teoria das colisões. Eu vou ter um maior choque efetivo entre as moléculas. Eu vou ter mais disponibilidade de colisão no estado gasoso. E aí as reações vão ser o quê? Mais rápidas, né? Eu vou ter choques efetivos em maior concentração, tá bom? Já no estado sólido, elas são mais lentas porque o número de ligação a serem rompidas é maior, né? Um sólido está ligado às estruturas cristalinas e é mais difícil de eu romper aquelas ligações químicas. As moléculas, os átomos dentro das moléculas estão mais próximos e mais fortemente ligados. Tá? Então, moléculas muito grandes, por exemplo, com várias ligações, necessitam de mais energia. Então, quanto mais energia eu necessito para a minha reação aconteça, né, maior energia de ativação, por exemplo, mais lenta ela vai ser. Tá bom? Então, o estado gasoso ele supera o estado sólido na questão das reações químicas, tá certo? Falamos aí do estado gasoso, a questão das colisões e do estado sólido. Vamos passar. Existem outros fatores que influenciam na rapidez de uma reação química, no caso a pressão. Tá? A gente sabe que a pressão é a força que é aplicada em determinada área. Tá certo? Então, nesse caso, né, só será considerado o estado, né, gasoso, na fase gasosa. Tu só pode analisar a influência da pressão na fase gasosa. Tá? E é onde eu consigo visualizar as minhas moléculas e a influência da pressão. Tu não consegue visualizar a influência da pressão, por exemplo, no estado sólido, tá bom? Porque ali eu tenho uma fase constante. Já na fase gasosa não, né? Tu não tem volume definido. Então, o aumento da pressão provoca o aumento do número de colisões. Portanto, aumenta a rapidez da reação química, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo para a gente. Eu acho que dá para a gente colocar aqui rapidão. E a gente analisar. Imagine que você tem aqui um recipiente. E aí, inicialmente, tu tem aqui esse volume, né? Vamos supor que seja um êmbolo. E aí, inicialmente, tu tem esse volume aqui, ó, tá? E aí eu tenho aqui as minhas moléculas. Por exemplo, eu tenho aqui algum gás, tá? Representado por essas bolinhas azuis aqui, no estado gasoso. Elas estão aqui se movimentando, se chocando a todo tempo. E, no caso aqui, eu tenho uma certa pressão, tá? Vamos chamar aqui de pressão 1. Eu tenho aqui uma pressão 1, tá bom? Se eu for imaginar esse recipiente novamente, tá? Eu vou imaginar aqui esse recipiente novamente, tá bom? Vou colocar aqui do lado, vai sair na outra cor, mas tudo bem. Eu vou imaginar, e eu vou abaixar esse símbolo aqui, ó. Eu vou aumentar a pressão, tá? Eu vou aumentar a força aqui em cima, e aí, quando eu aplico mais força, né, em determinada área, eu vou aumentar a pressão, tá? E aí, essas moléculas que estavam aqui com todo esse espaço e já estavam em colisão, o espaço delas diminui e a pressão aumenta, então elas vão ficar mais próximas e aí continuam em movimento. E aí o aumento da pressão provoca um aumento do número de colisões. Como elas estão mais próximas, eu vou aumentar as colisões químicas, né? Os choques efetivos, melhor dizendo. Então eu vou ter aqui uma pressão 2, tá? Diferentemente, opa, deixa eu só corrigir aqui. Pegar a canetinha. Eu vou ter uma pressão novamente aqui, uma segunda pressão, né? E aí eu vou ter mais choques efetivos. Então a pressão ela aumenta, tá? A velocidade de uma reação química. É um fator que vai influenciar aí na rapidez de uma reação química, tá bom? Quanto mais pressão eu tenho no meu sistema, mais colisão eu vou ter, mais rápida vai ser a minha reação química, ok? Uma outra influência que a gente pode ser abordada
é a eletricidade. Há reações químicas que, quando colocadas na presença de corrente elétrica, ocorrem de forma imediata, quase que de forma instantânea. É o caso da reação da água líquida aqui, galera. Ó, se você adicionar uma certa quantidade de eletricidade aqui, tá, no meu reagente na água no estado líquido, olha o que ela vai formar: hidrogênio no estado gasoso e oxigênio gasoso também, tá? Isso aqui é explosivo, isso aqui é o oxigênio que a gente respira, oxigênio molecular, então é uma reação muito perigosa, porque a gente consegue visualizar isso até, acredito, naquele filme Perdido em Marte. Tem uma explicação, uma parte do filme que ele faz isso daqui de forma prática e ocorre até uma explosão. Não é muito legal não, é uma reação um pouco perigosa. Então a eletricidade, ela é uma influência, né? Não estranho se você vê o termo eletricidade relacionado à rapidez de uma reação química. Pessoal, a gente fica por aqui. Eram só mais esses fatores que eu estava querendo abordar para vocês, tá? E a gente finaliza com os fatores que influenciam as reações químicas, e as próximas aulas vão ser apenas aplicações de tudo isso que a gente viu. Forte abraço e até a próxima.